Bom dia para todos, meu nome é Wilson Barbosa e eu estou fazendo algumas experiências com os GANs, com Ormus e eu comecei a a conhecer, a falar um pouquinho, na verdade, a experienciar algumas coisas relacionadas com a radiestesia e que, em primeiro momento, o que eu estava experienciando tinha a ver com os orgonitos, com a energia orgon. E nesse momento, isso foi em março do ano passado, né, tem um pouquinho mais de um ano, e nesse ano eu comecei a mexer então com a energia dos GANs. E comecei a fazer algumas experiências. Então eu vou compartilhar, é, vou mudar o modo câmera na verdade agora, daqui a pouquinho, mas vou compartilhar as minhas experiências. Então eu vou deixar de aparecer para poder mostrar as experiências, porque o celular ele não faz a reversão da câmera mesmo que eu queira, ok? Então é só um segundinho e já estamos chegando lá. Bom dia para todos de novo, né? Tá aqui a minha cozinha com todo o material que eu tenho utilizado hoje nas minhas experiências. Então eu vou começar apresentando aqui os materiais de segurança. Tá? Uma coisa muito importante quando a gente vai mexer com soda cáustica, por exemplo, em primeiro lugar, é que nós estejamos conscientes da qualidade do material que nós estamos usando. Isso é muito importante. Então, meus experimentos com soda cáustica ainda estão muito no início, está me faltando material, por enquanto eu só consegui comprar a luva. A soda está aqui, que é uma soda 99%, a primeira soda que eu comprei, ela não era 99%, eu tive problemas com isso, não funcionou direito, né? Enfim. O multímetro está aqui, que eu adquiri também faz pouco tempo. Esse multímetro, ele já me ajudou alguma coisa, mas eu ainda tenho que aprender a utilizar ele da forma mais correta. Aqui eu tenho então as luvas de borracha, né? São luvas descartáveis. Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio aqui, ele é envasado em Novo Hamburgo. Desculpa aí, saiu fora do foco. Ele é da Ferga. E esse aqui é o... Vamos ver se aparece direitinho ali o foco. Esse é o telefone deles. Esse bicarbonato aqui, que é para fazer o Ormus, que foi uma das primeiras coisas que eu comecei a tomar. Esse bicarbonato é 99,99% de pureza. Pedi o laudo lá para eles, o cara me ofereceu e ele mandou o laudo para mim. Então ele é excelente, excelente qualidade esse bicarbonato. Aqui eu tenho um pouquinho daquela soda cáustica que eu mostrei ali. Ela ficou azulada. Isso aqui foi uma experiência que eu fiz de nanorevestimento na panela, que foi o Douglas, se não me engano, Douglas Ormenese. Se estiver errado, eu conserto aí depois. E dá para fazer na panela. Mas eu não achei o resultado que fosse assim, um resultado muito bom. Ah, não sei se eu fiz alguma coisa errada, enfim. Preferi. Fiz uma vez com esse aqui. Funcionou, mas não funcionou tudo. Que eu esperava. Aqui eu tenho já o carbonato de sódio, já transformado. Já vou mostrar como é que eu faço isso aqui. Tá? Esse dessa origem aqui que eu mostrei, ok? Esses aqui são os materiais de segurança. Tá faltando aqui uma máscara apropriada ainda para trabalhar com a soda, que é uma máscara bem mais pesada para trabalhar com substâncias alcalinas. E tá me faltando ainda comprar um plástico adequado para poder fechar ele adequadamente para que ele possa fazer todo o processo de nanorrevestimento. Bom, aqui eu tenho, nessa bancada aqui eu tenho algumas experiências, tá? Aqui eu tenho o Kuo, que é o GANs de cobre com cobre. Bom, depois eu vou mostrar como é que eu fiz o nanorrevestimento. Esse cobre aqui que eu consegui, ele é um cobre que ele segue uma norma técnica. Comprei um pedaço pequeno, foi o primeiro que eu comprei, de cobre que ele é NBR, acho que é uma norma técnica. Vamos ver se dá para ver ali. Vou colocar assim na luz, vamos ver se dá para ver. Ele tem uma leve camada, para ver que a água está um pouco azulada. Inclusive as peças, né, que estão... dá para ver assim. Que é o cobre nano revestido, que é esse aqui.
e esse outro cobre normal. São a mesma qualidade de cobre. E aqui eu tenho um outro que eu fiz anteriormente, que deu bem pouquinho. Quase nem dá para ver, é uma camadinha de nada lá embaixo. Aqui eu tô tentando fazer um fogareiro. O cientista tem que estar mexendo com coisa, né? Eu sou muito curioso, então aqui tem um fogareiro que eu estou fabricando, mas ainda tem alguns detalhes aqui que faltam, que ele não funcionou, deixou de funcionar por causa disso. Que é fechar isso aqui com uma válvula para eu poder botar o álcool. É o primeiro que eu fiz. E aqui uma coisa bem interessante, que é um ganso de cúrcuma. Interessante que a cor da água... Acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, que esse ganso está aqui dentro. Todo esse cobre aqui que eu estou mostrando, ele foi nano revestido no fogo. Então esse é o primeiro ganso, dá para ver ali em cima ali a natinha ali, que são os aminoácidos. Nesse aqui também aparece um pouco, dá para ver acho que no reflexo, mas é bem pouquinho. Ok, e esse aqui, eu tenho um problema sério com nomes, e até eu experienciar e mexer com tudo leva um tempo. Então esse aqui é o ganso de zinco. Na verdade isso aqui é uma chapa de zinco, ela já estava, uma delas tinha sido usada, essa aqui da esquerda tinha sido usada, e essa aqui estava virgem quando eu coloquei ela aqui. Achei interessante que ela comeu todo. Eu coloquei um LEDzinho ali, fiz a ligação, procurei fazer a ligação da melhor forma possível, coloquei eles independentes, tá? Estão exatamente na posição que eles estavam. Eu acabei de desarmar eles hoje, né? Desarmei esse reator hoje. Então ele formou, parece uma camada meio azulada lá no fundo, né? Diz que é normal. Então o ganso que formou está lá no fundo. Não dá para ver muito bem porque o pote é meio opaco, mas o nano revestimento também daquelas peças todas foram feitas no fogo. Tá? E bom, aí eu tenho aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Primeiro é essa garrafinha aqui. Essa garrafa aqui, ela está apresentando essa tonalidade meio, né, alaranjada, assim, meio amarelada. E isso aqui é produto, é fruto, na verdade, né? Eu não vou dizer refúgio, né? Mas é o que sobrou. Refúgio é uma palavra feia, né? Pro ganso. Mas é o que sobrou das minhas experiências, né? Ou seja, depois da lavagem, depois que eu faço a lavada, né, as várias lavadas do ganso, eu vou reservando essa água. E eu fiz uma coisa muito interessante com isso, eu botei 2 garrafas dessas aqui, essa aqui já está destinada para uma moça que eu fui sábado buscar umas chapas de zinco lá numa pessoal que trabalha com fogão e calha, essas coisas assim, mas é fogão, se eu não me engano. Fogão a lenha, eles botam calha com cobertura de zinco, né? E isso aqui eu vou levar para ela. Eu fechei a tampa, colei a tampa, na verdade, que é para não usar, né? Ou seja, isso aqui tá... Isso é, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei 2 garrafinhas dessa aqui e botei embaixo da minha cama. Minha cama é bem, quase rente ao chão. E eu já vou falar de uma experiência que eu tive uma coisa que aconteceu comigo logo que eu comecei a usar os gansos. Aqui eu tenho Ormus. Na verdade, que é dá pra ver que ele tá bem limpinho. Na verdade, isso aqui é um Ormus de urina. Tá? Ele foi feito numa... Eu peguei uma vasilha, que era uma vasilha bem grande, que era essa vasilha aqui. Quase praticamente enchi, ela deve estar cabendo uns 4, quase 5 litros ali. E deu aquele tanto de Ormus ali. Bom, o Ormus, ele precisa necessariamente ficar dentro de uma estrutura de alumínio, aqui no caso, né? Esse aqui ele fica protegido, porque ele é sensível à radiação e a campos eletromagnéticos, né? Aqui eu tenho um campo aqui. E esse outro aqui, aí é uma composição, essa foi a minha primeira composição, esse aqui já está bem lavado, já foi usado várias vezes. Eu levei um tempo, quase que eu falo tombo, para tomar coragem para tomar isso aqui, tá? Perdão, esse aqui é ganso, tá? Isso aqui é um mix de ganso. Aqui eu tenho ganso de zinco, ganso de cobre, ganso de ferro e um pouquinho de Ormus, bem pouquinho, tá? E essa mistura é a mistura que eu estou tomando
Tá aqui ela. Eu tomo 20 gotas em 500 ml. Né? Pego a minha garrafinha aqui, encho de água e tomo esse Ormus. Tá? Agora, uma coisa interessante, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. A minha experiência com orgonites foi uma coisa bem interessante. Os orgonites, eles servem para neutralizar a energia, na verdade ele capta a energia, ele suga a energia, que é a energia eletromagnética. Por exemplo, no celular, por exemplo, né, ele vai captar. Eu tenho um vídeo meu mostrando, logo no início que eu comecei a fazer orgonites, eu fiz uns orgonites maiores, só que os meus orgonites iniciais, eles não tinham parafina dentro. Esse aqui já tem parafina. Tá? É fechadinho embaixo, com cola quente. Eu chamo de orgonite xamã. Essa estrutura aqui, ela tem uma limalha de ferro aqui embaixo, uma limalha de alumínio no meio. Aqui ela tem a cobertura, não, o preenchimento dela é com parafina, né, de vela, como se fosse uma vela. A parafina é vela de vela, né, que se usa na vela. E no meio ele tem uma espiral de cobre nano recoberta, ok? Ainda não é uma nanocobertura muito perfeita, mas ela é uma nanocobertura boa, ela dá ela tem um bom efeito. E tem mais três pedras de ametista, uma no meio e a outra em cima, tá? Que são pedrinhas mais ou menos desse tamanho aqui. Esse aqui, por exemplo, ele é um orgonite, que ele pode ser usado pendurado. Ele faz, qual é o serviço que ele faz? Se ele colocado no celular, tipo em cima do celular, ele neutraliza ou capta a energia, que é a energia de radiação do celular, que é a energia de micro-ondas, tá? Isso aqui eu tenho alguns vídeos no meu canal, lá no YouTube, lá o Wilson Barbosa, que mostram algumas vezes, algumas experiências que eu fiz demonstrando isso, como funciona. Aqui eu tenho um fito alquímico. Isso aqui é cravo, canela, anis estrelado, ervas aromáticas. E por que fito alquímico? Porque ele é potencializado com a energia do Reiki On, que é o Reiki de cura quântica. Ele está meio desgastado aqui, porque o papel não é muito bom, mas a essência dele é ótima, ela ajuda a limpar, a reequilibrar os chakras. Esse outro aqui é um GANS também, porém esse aqui é um GANS de zinco com ferro e ormo. Só que esse GANS de zinco aqui, ele foi feito com sal do Himalaia, sal rosa. Tá? Ficou muito bom. Então eu estou preparando agora para fazer um outro orgonite. E eu fiz recentemente algumas experiências. E quando eu falo experiência, é que eu coloquei em prática. É lógico que uma experiência foi colocada em prática. Então aqui eu tenho... Deixa eu só afastar aqui para mostrar. Um pouquinho. Uma mão só, né? Como diz o Ormenese. É meio bravo, mas vamos lá. Dá para ver aqui, né? Isso aqui é um filtro de café, daqueles... Não é o filtro normal, aquele que dá para lavar. E o que eu fiz? Eu fiz, na verdade, eu tinha feito um GANS já de zinco e ferro, que é um dos mais fáceis de fazer, na minha opinião, e passei no coador. Aí, com o tempo, eu acabei deixando ele aberto e ele acabou formando pequenos cristais, na verdade, ele secou, né? Ficou seco como um pó. E o que eu fiz? A minha mãe, recentemente, ela veio aqui, nós estamos em junho, ela esteve aqui. Minha mãe tem 89 anos, e ela chegou aqui, ela tem um problema, né? Uma pessoa de 89 anos, cuidou muito tempo do meu pai. Então ela tem um problema, na verdade, tem um encurtamento da perna, se não me engano, a perna direita, e um problema de coluna, que é no ciático, na verdade, é na coluna, na base da coluna aqui, que é a lombar. Ok. Daí, logo que ela chegou, eu estava recém começando a trabalhar com os GANs, efetivamente fazendo uma coisa mais efetiva, assim, colocando em prática, né, conseguindo fabricar alguma coisa. E eu já tinha colocado 2 dessas garrafinhas aqui, assim como essa aqui, embaixo da minha cama, lacradinha. Na verdade, eram garrafas de vidro, mas eu sei que não tem diferença isso. Então, o que eu senti?
o que eu, na verdade, eu passei para ela e comecei, como eu já estava tomando, eu comecei a dar para ela tomar também, e fiz 2 bottoms para ela, tá? Porque um bottom, na verdade, o que eu fiz? Eu tinha a pasta, né? Digamos assim, eu tinha isso aqui, tá? Aí eu peguei um bottom desses aqui, que na verdade ele era um pouco maior que esse aqui, coloquei essa pasta aqui, que já estava pronta, coloquei aqui e cobri e fechei com outro botão por cima, costurei o bottom num elástico, que era um elástico maior que esse aqui. O pessoal tem feito aí as pulseiras de Guns. Então aí o que acontece? Daí eu não tinha praticamente líquido nenhum aqui, a umidade nenhuma, mas eu tinha o Guns em si. Entendo eu que ele, nessa forma, assim como ele está aqui, ele tem uma potência muito maior. E pelas experiências que eu tenho visto, e agora recentemente só que eu consegui um computador para mim, então eu não tenho lido muito a respeito. Eu tenho mais ido na base da experiência, vamos ver como é que é, vamos botar a mão na massa para ver como é que fica. Tem que... Eu sou meio assim, tipo... Vamos ver, eu vou botar na prática para ver como é que funciona a coisa. Bom, os Guns, lógico que é bom sempre tapar, os meus sempre estão tapados, para evitar que caia alguma impureza, alguma coisa assim. Embora ele seja uma substância que ele por si só purifica o nosso corpo, né? Pessoal, uns usam o Guns para, digamos, só o campo. Eu, como preciso de uma cura maior, né, resolvi experimentar por conta e risco minha, né? Eu que tomei essa decisão. Então eu tomo muito em consideração o que eu estou sentindo. Tá? Além, eu sou um sensitivo e percebo muitas coisas de uma forma muito clara para mim, né? Assim, uma coisa muito óbvia. Bom, daí eu fiz isso aqui, tipo isso aqui, mais ou menos, só o botão de cima era diferente, e coloquei no pulso da minha mãe, que tem algum problema no pulso e também no dedo. Um fato importante nessa conversa toda aqui sobre Guns e Ormus também, eu acredito, né? É que nós temos que começar a trabalhar com a física da consciência. Por que a física da consciência? Porque o Guns, ele é um gás em estado nanossólido. E nós sabemos que o nosso planeta está passando por uma mudança de energia. Nós estamos passando para a 5ª dimensão. E eu tenho notado que quando eu converso com ele, quando eu coloco a intenção daquilo que eu quero, as coisas acontecem de uma forma mais rápida. Isso é tipo assim, para mim é uma coisa meio que normal, tá? Então, mas não é sempre, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então eu queria apresentar, tá? Em seguida agora, hoje eu vou terminar de fazer, eu vou coar essa substância aqui, que é o Guns de zinco, e vou acrescentar nesse outro aqui, tá? E daí dessa matéria-prima aqui vai sair então as pulseiras, que são as pulseiras de Guns. Então, eu tenho associado e eu tenho usado o Guns eu acredito até que eu vou passar aquele cobre junto, tá? Então, na verdade, eu vou ficar assim, Guns de zinco, Guns de cobre, Guns de ferro, tudo junto aqui na pulseira. E eu vou começar a usar, tá? Aí, quando eu começar a usar, eu já sei mais ou menos qual é o efeito, né? Eu sei como é o efeito, mas eu tenho meus pulsos abertos aí por uma questão de energia. E eu quero fechá-los, tá? Quero ver como é que isso aqui vai atuar. Eu sinto muita energia, né? Eu tenho uma percepção muito clara de energia. E vou cobrir, né? Vou fazer uma experiência, eu vou fazer 2, e vou cobrir ele com ametista. Porque eu já sei que a ametista, porque aqui eu vou ter, porque o plástico, ele atrai energia orgon. E a ametista, ela, pela experiência que eu tive, inclusive aqui é um conjunto, quando eu uso a ametista com as gotas do fitoalquímico, eu aumento a potência dela. Então eu vou associar junto, vou fazer um conjunto aqui, vou fazer uma pulseira com o Guns, mais ametista, e depois também vou fazer uma experiência aqui com o fitoalquímico, tá? Que vai trabalhar a nível de limpeza energética. Mas eu acredito que só o Guns propriamente dito aqui na pulseira e ametista já vai ter um efeito maravilhoso.
Isso é terapias integradas, né? Estou usando terapias integradas. Então agora eu vou mostrar aqui alguns aparatos que eu fiz por necessidade para poder, por exemplo, esse aqui é o que eu uso para bobinar, para fazer minhas bobinas, tá? Então esse aqui é um cabo de guarda-chuva, né? A estrutura do guarda-chuva, né? Aquela saia aqui, né? Isso aqui é uma madeira, fiz 2 furos. Esse protótipo aqui já está funcionando há algum tempo, funciona, né? Como é uma produção pequena, ele serve muito bem. Esse outro aqui eu fiz agora recentemente, que é para poder dar uma assada no cobre, né? O correto sempre do cobre é fazer uma limpeza nele, uma limpeza prévia do cobre, tirar todas as impurezas dele, que pode ser feito com vinagre. No caso aí, como eu vou passar no fogo, eu deixo ele em infusão no vinagre algumas horas e tal, e para fazer a limpeza, passo embaixo d'água, depois passo no vinagre de novo. Então eu vou fazer uma demonstração bem rapidinha de como é que eu faço isso aqui. Bom, o pessoal fala aí da cor da chama, né? Então, o Amenófis, eu coloquei alguns vídeos do Amenófis, do Christian Amenófis Marino, lá na minha página, lá no meu canal no YouTube, tá? E aqui eu tenho então, vamos ver aqui, eu tenho essa bobina que na verdade eu só peguei para mostrar rapidamente. Eu prendi ela aqui, eu já tinha feito isso com alicate, com outras coisas, mas eu peguei esse arame aqui, dobrei ele, peguei esse pedaço de cano aqui e voltei ele para cá. Ó, dá pra ver, a gente não toca no cobre, tá tocando aqui só porque é só demonstração. E dei uma abertura nele e ele fica prensado aqui, então dá pra fazer o nano recobrimento tranquilamente, tá? Normalmente esse nano recobrimento ele é feito da seguinte forma. Aqui nós fazemos um volteado aqui, tá? Para que a energia fique presa lá dentro, aqui ele deveria estar para dentro ali, ou virado como esse aqui. Ver se dá para mostrar aqui. Ele fica viradinho, esse não está muito bem aqui, não está dando para ver direitinho, tá? Mas eu tenho outro vídeo que eu mostro bem. Eu coloquei um vídeo também do Amenófis lá, vocês podem procurar que está lá o vídeo dele, como ele faz as bobinas, tá? Que é sempre no sentido anti-horário, tá? Então, se vocês olharem aqui, essa aqui está no sentido anti-horário, tá? É assim que a gente rola. Então daí eu vou fazendo a queima, tá? Segundo o Amenófis, a gente vai fazendo essa queima lentamente. Normalmente o pessoal faz isso com gás butano. Como eu não tenho gás butano, então eu uso esse gás mesmo de fogão, improvisei esse queimador aqui, tá? E vou fazendo. O ideal é mergulhar na água, pegar isso aqui, mergulhar na água e ir fazendo até ele ficar completamente preto. Ou ele vai ficar com uma cor multicolorida. Ele vai dar o ponto. Eu normalmente quando eu pego o carbonato para transformar em carbonato, eu uso uma panela de inox e uma colher de plástico. Tá? Eu uso isso. E essas aqui são as varetas, que são as 2 varetas de radiestesia, chama-se dual holds, que nós podemos utilizar para medir as frequências de energia, os chakras, enfim. Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar esse momento aqui que eu estou vivendo. Essa aqui, eu juntei todo o material praticamente que eu tinha. Tá? Em breve eu vou ter, então, vou fazer essa experiência aqui, que eu sei que vai dar certo, eu não sei bem o quanto ela vai dar certo, o quanto ela vai ser potente, mas eu sei que ela vai ficar muito boa. Porque eu vou associar pelo menos 2 tipos de terapia aqui, né? O orgon e mais os GANs, e também posso associar aqui o fitoalquímico. O fitoalquímico, lógico, é um trabalho de energia com símbolos do Reiki On-Home. Agora, a experiência que eu tive, no caso, eu vou mudar agora para o modo câmera frontal, então vou interromper. Bom, pessoal, voltando então, realmente a câmera não muda, mesmo que eu queira. Então o que acontece é o seguinte, logo que eu comecei a trabalhar com os GANs, isso foi, eu retornei de uma viagem que eu havia feito, uma viagem até pequena,
E foram, eu não me lembro mais, foi uma semana, se eu não me engano. E o que é que acontece? Eu cheguei em casa, eu tenho há pouco tempo, esse ano na verdade, me apareceu. Eu comecei a sentir a dor no ciático, mas de uma forma muito intensa. Eu já tinha sentido antes, comecei a fazer alongamento e daí tá, ficou tudo bem, beleza. Não senti mais. Mas esse ano, devido a algumas situações que eu imagino que eu estava passando, né? Eu até vou sentar para conversar um pouquinho. O que que aconteceu? Eu comecei a sentir. Logo que eu cheguei em casa, eu senti forte, uma coisa muito, muito, muito forte. Uma dor no nervo ciático. Aí fui no médico, o médico pediu alguns exames e tal. Num desses exames de ressonância da coluna, da lombar, apareceu o desgaste da coluna, vértebra, tipo aquelas coisas normal de idade, né? 62 anos, então a gente já passou um bocadinho, né? Já tem alguma vivência. Bom, o negócio é aprender. E fui, fiz os exames e tal, e eu não tava, naquela época, não tava tomando nada, só tava fazendo as experiências, mas não tinha ainda tomado realmente nada, não tava usando o ganso porque eu não tinha como fazer, não tinha os materiais, esse material todo que eu tenho hoje aqui. Então ficou meio que impraticável fazer qualquer coisa. Mas enfim. E eu cheguei em casa, cheguei, né, de viagem. No dia seguinte eu levantei, já acordei, já senti de cara a dor, né? A dor muito, muito intensa no nervo ciático. Aí fui atrás de ajuda, daqui e dali e tal, e alongamento. E isso foi num momento em que eu fiz uma viagem, voltei, depois eu fiz outra viagem, daí quando eu voltei, aconteceu que a dor ficou pior. Ficou muito pior. Ficou de um jeito assim que, na verdade, nem era tanto a dor, mas era a consequência daquilo que eu estava passando. Ou seja, uma somatória, sei lá. Enfim, eu saí, estava andando no corredor da casa, quando eu fui pisar, eu simplesmente, a minha perna faltou. É como se eu não tivesse a perna. Eu pisei no chão, mas tipo, não tinha perna. Eu fui ao chão, eu caí. Né? Eu estava dentro de casa, estava caminhando, não estava correndo, então eu me sustentei, né? Fui ao chão, mas me sustentei no chão, caí bem, digamos assim, se dá para dizer que caí bem. E não, aquilo me deu um choque, aquilo. Eu disse, nossa, e eu já tinha começado a fazer alguns guns, eu tinha guns de ferro e tinha algum guns de zinco também. Era um pouquinho só, não era muita coisa não, bem pouquinho. Eu disse, vou fazer esse negócio. Daí, como eu, tipo, eu vou fazer uma experiência. Aí eu peguei e fiz uma bobina, bem pequenininha, coloquei dentro de um tubinho, que era um tubo, na verdade, era o que eu tinha na época, que aqui onde eu moro, aqui os recursos são um pouco escassos, não tinha como eu arrumar um tubo daqueles de ensaio, aquelas coisas para fazer uma pencash. Mas eu já estava tentando, já estava mexendo com isso, mas eu não tinha ainda o material apropriado para fazer. Tudo como deveria ser feito. Informações um tanto quanto dúbias, pode-se assim dizer, até que aconteceu isso. Daí eu me vi obrigado, né? Tipo, não, vou ter que fazer, porque não tem outro jeito, né? Aí fiz daí coloquei um pouco de fita alquímica, botei um pouco de gans, né? Porque eu tinha que economizar aquela coisa. E fechei como se fosse uma pulseira e coloquei entre a minha pele e, no caso, a cueca, né? Porque é a parte de trás do ciático. Só que aquilo estava demorando. Ele estava resolvendo, mas estava demorando demais. Daí eu disse, não, vou fazer outro. Aí fiz mais um. E a pulseira nem era fechada, nem era uma pulseira. Era só um tubinho compridinho, transparente, né? Uma mangueirinha. Aí tirei, deixei só o gans. Coloquei o gans lá dentro, fechei. E coloquei. Foi ali de umas 2, 3 horas, mais ou menos, simplesmente a dor desapareceu. Uau, isso foi fantástico, né? Foi muito bom, foi uma vitória, né? Eu acredito assim, tem muita gente que passa por isso, de entrar, começar a mexer com guns porque precisa, né? A gente precisa, tem uma necessidade muito grande de saúde, não importa o motivo, mas a gente tem. E eu consegui fazer isso. Então, a partir dali, então eu comecei a intensificar, dentro do possível, das minhas condições que eu tinha aqui, de fabricação, compressão da cáustica, mas não era boa.
era 92, 96%, então ela não me dava o resultado que eu queria. Depois tinha dificuldade também da questão da segurança, dos gases, de mexer com soda cáustica, falta isso, falta aquilo, falta material. Eu disse, bom, então vamos fazendo do jeito que dá. Até que agora eu cheguei onde eu cheguei. E essa caminhada começou em março, mais ou menos, em março, quando eu comecei a mexer com o Ormus. Mas em seguida, né, não deu muito tempo, eu estava mexendo com o Gans. Então é isso. E a minha mãe, né, falei com ela hoje, né, ela está em Porto Alegre, ela começou, eu fiz então uma pulseira para ela colocar, né, e ela já imediatamente sentiu a diferença. Depois da pulseira eu fiz também para ela uma cinta para ela colocar nas costas dela, para ajudá-la. E essas duas coisas que eu fiz, elas foram feitas com o Gans em pasta. Tá? Ele não tem o líquido aqui dentro. Então, na verdade, a minha produção de Gans, ela tem um objetivo, digamos assim, hoje muito definido, que é a questão da aplicação local, sobre o local. Aí tem algumas coisas assim, tipo, por exemplo, existe um reator, que é um reator que se coloca em cima de um ventiladorzinho que é o cooler, né, de computador, e que ele, dentro se coloca GANs de zinco, de ZNO e CO2. Tá? E até quem está assistindo esse vídeo, se chegar até aqui, puder me dá um alô aí, né? Deixar uma luz ali, porque realmente eu já não me lembro mais o que é o CO2 e o ZNO. Eu sempre faço uma confusão com aquilo ali. É falta de prática mesmo, né? Falta de leitura, talvez sim. Né? Eu já vi, já li, já entendi e tal, mas eu acabo esquecendo. Tá? Um pouco esquecimento. Bom, e ela tá usando isso, e ela tá tomando 3 gotinhas por dia. Até comentei com ela, perguntei como é que ela tava e tal, porque ela foi para Porto Alegre. Porto Alegre é sempre um estresse maior lá devido à situação da cidade, da família e coisas assim. E ela tá super bem, né? E eu fiz aqui um Gans com sal marinho, né? Que ficou rosinha, né? Que foi o de zinco com sal marinho. Nossa, ficou muito bonito, né? Ficou bem clarinho, rosinha, ficou bem legal. E eu fiz também um Gans de ferro. E aí eu misturei os dois, reparti, né? Lavei eles bem e reparti, dei um pouco para ela, um pouco para mim. Então, estou usando bastante, estou adorando fazer Gans, é uma coisa maravilhosa. E gosto de experimentar e gosto de compartilhar também. Então, quem quiser fazer, vale a pena. Dá um pouquinho de trabalho, tem um pouquinho de cuidado. É preciso colocar a intenção. O pessoal fala em intenção. Para mim, essa intenção é a física da consciência, ou seja, tem que colocar consciência naquilo que está fazendo para que realmente aquilo possa dar resultado, possa surtir efeito. Tá bom? Então, eu agradeço a sua atenção até aqui. Né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no canal, deixe seu like, pode deixar uma pergunta se quiser. Ative o sininho de notificações para ficar sabendo toda vez que eu colocar um post. E esse canal ele é um canal dedicado ao amor autoconsciente, à autoconsciência, à compaixão, à gratidão. E ele, na verdade, eu tenho uma conexão com a fonte, que é uma conexão que eu estabeleci aqui em São Francisco de Paula, fortaleci, na verdade, né, onde eu recebi um portal, que é o portal da unicidade, o portal de Horus, também chamado portal de Horus, que é uma conexão através da Merkaba, pessoal. E é um trabalho, eu considero um trabalho muito bonito, né, o trabalho da fonte, a nossa integração com a fonte. E isso é uma coisa fundamental para mim, porque hoje eu custei um pouquinho para assimilar essa lição desse portal, mas depois de 2014 para cá eu tenho usado ele praticamente todos os dias. E recentemente, por mérito da compaixão, por compartilhar e por ajudar algumas pessoas a se curarem, né? Eu vou colocar aqui entre aspas a minha mãe. Eu tive a gratidão de receber mais um portal, que é um portal de integração com a galáxia, que é o portal da Flor de Lótus. Esse é um portal recente que eu recebi da minha alma
e que eu ainda estou experienciando e estou vendo, mexendo, começando a mexer, né? Na verdade é sempre uma surpresa, é sempre uma caminhada, é sempre alguma coisa nova que nós podemos trazer para a nossa vida e para a vida de todos que nós queremos bem. Então, desejo a todos um ótimo dia. Eu tenho também um canal, não é um canal, eu tenho uma página no Facebook com meu nome, Wilson Wagner Cardoso Barbosa, Wilson Wagner Barbosa, e também uma página do livro, que é Amor Autoconsciente, e tem um grupo. Eu Vejo Você, por enquanto, esse é o nome do grupo. Acredito que vai ficar. Tá? E está retornando, depois de um tempo, né, eu estava passando por algumas provas meio difíceis aqui para mim. Bem difíceis, na verdade, foi esse ano, mas estamos aí. Forte abraço para todos, fiquem todos bem. Tchau, tchau.